Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier Ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Boa tarde. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado por se juntarem aqui à nossa exposição do HPGR. Vamos falar do mais novo desenvolvimento da ThyssenKrupp, que é o HPGR Pro. Muitos de vocês, ou talvez todos, já conheçam o equipamento e as diversas aplicações. E a gente vai falar da parte mais moderna, né, dos últimos desenvolvimentos que a gente tem apresentado para o mercado. Eu sou o Clever Felipe, trabalho no departamento de projetos e vendas da ThyssenKrupp. Minha formação é em engenharia elétrica e junto comigo vai estar o Jairo Santos. Aí, se puder passar um pouco aí o vídeo para o Jairo se apresentar. Opa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jairo. Eu trabalho na ThyssenKrupp aqui no departamento de services. Atualmente eu sou responsável por HPGR na região do Brasil. Estou na ThyssenKrupp há aproximadamente uns 6 anos, sempre em contato com o meu querido colega Clever aqui, sempre aprendendo muito com ele, assim como todo mundo vai aprender um pouco hoje também. Obrigado, Jair. E aí é o seguinte, nós vamos começar mostrando o HPGR. Deixa eu passar aqui a apresentação.
Aqui uma tela inicial que mostra os tópicos que nós vamos abordar, né? Então, a grande vantagem, nós vamos ver depois por que ele consegue chegar nesses marcos, mas ele tá centrado em você ter menor desgaste, ou seja, fazer com que o equipamento dure mais, né? Toda a parte de desgaste, os pinos e a parte do que antigamente chamávamos de tick plates e agora são chamados de placas rotativas. Nós vamos mostrar como é que é o novo desenvolvimento e como que ele leva ao menor desgaste e também a condição de operação com economia de energia. Então, gastando menos energia ou com a mesma energia gasta, você tendo maior capacidade de produção e, enfim, todas as vantagens técnicas que a gente entende que o equipamento está começando a trazer nessa aplicação. Basicamente, os tópicos envolvidos que nós vamos conversar hoje que tornam essa máquina denominada HPGR Pro são as placas rotativas, nós vamos ver tudo isso depois em mais detalhes, a placa rotativa, que então retira os antigos tick plates, né, as antigas placas fixas que faziam o confinamento do material entre os rolos e elas passam a ser placas que rodam junto com o rolo fixo. E nós vamos ver isso daqui também. Então, isso daqui trouxe uma grande vantagem na questão do confinamento do material e da melhor distribuição da força, da pressão ao longo do comprimento todo, né, da largura total do rolo. Aí, esse sistema também é inovador, o do Skill Limitation, né? Aqui saiu errado, Limitation, mas é um controle de deslocamento, de inclinação, na verdade, aplicado em cima do rolo móvel, para evitar em aplicações, principalmente em aplicações onde você tem um material muito competente e que você tem top size de até 50, 60 milímetros, né? Geralmente aplicações que a gente chamaria de terceira etapa de britagem, você evitar que exista algum dano mecânico a essas placas rotativas, né? Nós vamos falar também do sistema de lubrificação dos mancais, né? Dos rolamentos, que antigamente era sempre feito a graxa, agora você tem a opção de ser a graxa ou a óleo. No HPGR Pro, então, um sistema com lubrificação a óleo. Nós também vamos trazer aqui as vantagens. Esse sistema aqui de detecção do desgaste dos pinos e até, eventualmente, da falta do pino, quer dizer, conforme os pinos vão gastando, ou até mesmo se eles quebrarem ou caírem da máquina por quaisquer condições, esse sistema aqui a laser, esse scanner a laser, vai detectar e mostrar numa tela para o operador tomar a devida atitude ou programar o que tem que fazer em termos de manutenção. E aqui, outra coisa que foi incorporada a esse sistema são técnicas mais modernas, né? Instrumentação e tratamento de dados, né? Através do Advanced Machine Protection System, que utiliza técnicas de digitalização. Esse tema aqui, eu não vou entrar em tantos detalhes, porque o nosso colega vai fazer uma apresentação, se não me engano, amanhã, o Ricardo Mesquita, e ele vai abordar mais os conceitos desse tipo de tecnologia, não só para a máquina aqui, para o HPGR, mas também para outras aplicações, outras máquinas da ThyssenKrupp. Mas a gente vai passar rapidamente por ele, mas vamos abordar com mais detalhe, mais detidamente, essa parte aqui que a gente está falando agora. Antes de continuar e depois retomar aqui, deixar o Jairo também expor um pouquinho, eu queria passar esse filme que mostra de forma global tudo que está envolvido aqui, tudo que nós vamos ver daqui nos próximos minutos. E então, vou começar agora. Bom vídeo para vocês e assim que terminar a gente retoma. For decades, ThyssenKrupp has been a market leader in grinding mineral raw materials with its HPGR. Now we've responded to customers' growing demands by developing the ThyssenKrupp HPGR Pro
for even better performance at much lower production costs. It meets the highest demands for economy, efficiency, and reliability over its entire life cycle. The HPGR Pro features innovative technology and digitalized functions. The rotating side plates at the roller ends and the improved material feed enable up to 20% more throughput than conventional HPGRs, while cutting energy consumption by around 15% and increasing roller lifetime by up to 30%. Wear protection segments protect the side plates and can be adjusted or replaced without removing the rollers, which saves time. The unique controlled mechanical skew limiter uses a mechanical locking device to limit the movable roller's skew. The roller can thus adjust to different feed conditions, resulting in safer operation, fewer outages, and downtimes. Higher machine loads can be achieved through automatically lubricating the bearings with oil, not grease. The temperature of the bearings is significantly reduced, which increases their service life. As a result, the lubricant consumption and environmental impact are reduced. While the machine is operating, our unique laser-based stud detection system continually monitors and measures the roller's wear and tear to enable optimized maintenance scheduling for roller replacement. Modern sensor technology and our advanced machine protection system automatically monitor and control the machine, so it can constantly run at the optimum operating point. An existing HPGR can also be upgraded, so you profit from the pioneering advantages of the HPGR Pro. This is ThyssenKrupp's new HPGR Pro. Give us a call. We'll be glad to advise you in person. Ok, voltamos. Enfim, acho que o filme é interessante porque passa, de forma geral, né, tudo que nós vamos abordar, já dá uma introdução dos assuntos. E, enfim, aqui essa tabela está só falando mais um pouco do que já foi visto, né? Questão de mais economia, mais eficiência, mais confiabilidade, enfim, um produto melhorado, a mesma função, mesmas aplicações de antes, só que melhorado. Eu vou deixar o Jairo agora falar um pouquinho, conduzir um pouquinho a apresentação, e a gente vai assim dividindo e trocando aqui ideias e respondendo depois as perguntas. Bom, pessoal, como o Kleber falou, essas placas rotativas, onde a ThyssenKrupp denomina Rotating Side Plates, ela, em todos os nossos testes realizados até agora, ela conseguiu resultados muito bons, muito até além do esperado, e a gente conseguiu aferir aí nesses testes uma redução do consumo de energia de 20% e um incremento de vida útil dos rolos de até 15%, assim como um aumento na alimentação, quando você pode dizer que é um aumento direto na produção dos nossos HPGRs. Então, é importante dizer e salientar que, além do HPGR Pro ele ter essa questão de digitalização, ele realmente é uma máquina mais eficiente, e comparando um mesmo HPGR de mesmo tamanho, ele consegue realmente produzir além
da capacidade de um HPGR standard da ThyssenKrupp. Aqui a gente tem basicamente um esquema com uma vista de cima de como seria a montagem desse sistema de placas laterais, que a gente vai começar a chamar de RSP para facilitar. Onde você tem as placas montadas sobre o rolo fixo e o rolo móvel conforme o modelo padrão atualmente já estabelecido. Agora a gente consegue ver uma visão 3D de uma montagem de como ficaria ele e reafirmando aquilo que eu coloquei há pouco, nos nossos testes realizados lá em 2014, nós tivemos aí resultados de 30% a mais de alimentação, ou seja, de produção, e 20% a menos de consumo de energia com essa aplicação. E aqui é importante, eu acho legal essa última figura para mostrar que, além das simulações que nós fizemos, nós também executamos esses ensaios em laboratório. Então, nós temos uma planta de testes e conseguimos fazer testes em laboratório para poder aferir esses valores. E com essa planta de laboratório, a gente conseguiu esses resultados de 20% a mais de alimentação, 15% de redução de energia, e, além do que nós conseguimos um desgaste na superfície, direcionalmente ao comprimento, uniforme, onde a gente não tem aquele efeito que muitos de vocês, provavelmente, que operam o HPGR hoje em dia conhecem, que a gente chama de efeito banheira, onde as bordas se sobressaem ao centro, o que a gente consegue manter uma produção muito mais eficiente durante toda a vida útil do rolo. E aqui a gente tem modelos, a gente tem como está montado atualmente, a gente tem atualmente nós temos uma certa base instalada desses produtos, então a gente tem a montagem dele aqui superior à direita, como ele ficou, visão de dentro da máquina. Vocês podem ver que todas as placas e inclusive a região onde ficavam os antigos stick plates, ela foi deslocada justamente pela ação da placa, e vocês têm a montagem da unidade de rolo fixa aqui, um momento antes da gente fazer a instalação em máquina, na parte inferior direita. Kleber? Voltando aqui, essa tabela fala dos resultados, né? Resume aqui uma das aplicações onde a gente testou nesse cliente aqui. Cerro Verde é um cliente que nós temos uma base instalada bem ampla de HPGRs, e a gente, então, o primeiro teste industrial que nós fizemos com HPGR com placas rotativas foi em Cerro Verde, lá no Peru, é uma planta de moagem de minério de cobre. É onde o HPGR está colocado como terceira etapa de britagem, né? Britando material em circuito fechado, com uma peneira de 8 ou de 6 milímetros, se eu não me engano. E aqui, então, com o HPGR Standard, normalmente se produzia 2.902 toneladas por hora, com a potência de 4 mega, e com essas outras figuras aqui de rotação, pressão, enfim, gap. E aí, ao se instalar a placa, a produção cresceu bastante, né? Cresceu para 3.433, e houve um gasto maior, né? Se pôde aplicar mais potência ao acionamento, né? Produzindo, então, bastante mais capacidade, e, enfim, com essas outras marcas aqui, diminuindo, então, no fim, o consumo específico, né? Aqui tem que fazer as contas, enfim, você gastou um pouco mais de energia, mas o seu ganho de capacidade foi muito maior, enfim, você teve um consumo específico reduzido, portanto, você teve, em termos de energia, em termos de consumo específico, que é o que interessa, você teve um ganho significativo. Aí nós vamos ver as outras marcas atingidas.
depois mais para frente. Aqui é um fato importante. O que acontece? Nessa aplicação com a placa rotativa, dada a distância bastante reduzida, né? O gap bastante reduzido, eu digo aqui o espaço lateral, né? O espaço que você vai ter entre a placa e entre a placa rotativa do rolo fixo e o rolo móvel propriamente dito, justamente a intenção é que você tenha praticamente nenhum espaço aqui nas laterais e que você confine o material o máximo possível para que você aproveite toda a extensão do rolo no efeito de britagem. E disso decorre o quê? Você tem um risco mecânico de quebra, ou seja, se você tiver, por exemplo, uma pedra muito grande, ou um conjunto de pedras muito grandes, né, sei lá, 50, 60 milímetros, caindo, por exemplo, pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, e do outro lado você tem uma distribuição mais uniforme, o que vai acontecer? O sistema ele vai se inclinar, porque nós vamos ver mais para frente, a gente entende que essa seja a melhor forma de trabalhar e não recuar toda a máquina na extensão toda aqui de britagem, do espaço de britagem, porque senão, por exemplo, você tem uma peça, nós vamos ver isso mais para frente, mas você tem uma pedra de 50 aqui e pedras menores passando aqui. Se você recuar tudo, essas que estão menores, elas vão passar sem sofrer nenhum efeito de moagem, né? Ou praticamente sem nenhum efeito. Mas aí disso decorre o quê? Se esse recuo for muito brusco, você pode quebrar, ter um dano à placa rotativa. Então, principalmente por conta disso, é que foi instalado esse sistema aqui, nós vamos ver isso depois mais para frente, que foi instalado esse sistema aqui. Ele é um sistema hidromecânico, onde você tem os acumuladores postados para que você, se tiver uma movimentação muito brusca, o sistema mecanicamente, hidromecanicamente, proteja, né, faça a primeira proteção, vamos dizer, do sistema, e depois o sistema eletrônico, o sistema de automação, ajusta aonde é melhor para o processo. Então, tudo isso que eu falei está resumido aqui, nesse próximo slide, né? Ou seja, se, por exemplo, a hora que eu tiver uma pedra muito grande num dos cantos, né? Aqui de maneira ilustrativa, não é assim que se comporta o material, claro, em fluxo, mas é só para ilustrar. Se eu tiver eu posso escolher duas maneiras de fazer esse controle. Eu posso deixar que essa pedra maior aqui, ela passe por aqui e eu recue todo o rolo para que dê o espaço para essa daqui passar, portanto, protegendo, nunca permitindo inclinação, né? Sempre mantendo o eixo do rolo móvel paralelo. Então, com isso, eu nunca vou ter um dano em cima das placas rotativas, mas eu também estou deixando que uma grande quantidade de material, como está ilustrado aqui, passe com pouca pega, né? Com pouca moagem, com pouco efeito de britagem. Que é o que está sendo mostrado aqui, né? Nos fluxos normais, né? Os fluxos corriqueiros. Então, enquanto está tudo bem, você está basicamente com os rolos paralelos e está executando seu efeito de britagem sem maiores problemas. Mas vai acontecer situações, principalmente em materiais mais grossos, né? Como a gente falou aqui, etapa de britagem, aonde você vai ter essas situações que a gente mostrou no slide anterior. Então, o que o nosso sistema vai fazer? O nosso sistema ele vai inclinar para que ocorra o quê? Para que eu dê, ao longo da superfície de moagem, a devida inclinação para que eu acomode o material e não deixe de colocar um efeito de britagem, um efeito de moagem em cima dessa parte que está mais fina, porque a distribuição aqui, por mais que você tenha um dispositivo de alimentação, a alimentação do próprio silo, a gente procura manter isso, fazer o projeto para que tudo isso daqui seja o mais uniforme possível, mas é impossível, você não consegue 100%. Então, o sistema, no nosso entender, ele tem sim que inclinar para que eu sempre consiga um efeito de moagem distribuído em qualquer situação e não que seja determinado pela parte maior em detrimento da parte menor. O que vai acontecer se eu fizer isso? Eu vou ter mais recirculação, né? Eu vou passar o material sem britar, sem moer, ele vai cair na peneira e vai acabar recirculando, eu vou aumentar a recirculação, eu vou aumentar a ineficiência do meu sistema. Então, a gente entende que ter um sistema que controle e permita a inclinação, ou skewing, como a gente fala, é primordial. Claro que tem aplicações onde isso é mais importante, onde é menos importante, a gente pode discutir, né, do extremo que é
uma aplicação como essa, até, vamos dizer, o extremo que seria fazer a prensagem do pellet feed, né, que aí nós estamos falando de material com 80% passante em 45 micra, aí esse efeito aqui talvez seja, ou muito possivelmente seja até desprezível, mas nessas aplicações que nós estamos narrando aqui de terceira etapa de britagem, não. A gente entende como sendo bastante importante. E, então, para isso, o que a gente fez? Além da gente manter os controles que nos HPGR com tick plates normalmente se tem, mas ali você não tem o perigo da quebra, nós fizemos o quê? Nós mudamos o sistema para esse sistema aqui. Esse sistema aqui, então, é o sistema de controle da inclinação, ou o que a gente chama de anti-skewing. O nome anti-skewing talvez não seja o melhor, né? Seria um controle desse skewing, né? Com segurança. Então, o que nós fizemos? Os pistões, né? Pneumáticos, né? Que fazem o alívio, o efeito mola da britagem aqui, da prensagem, eles são agora 4 e eles se intercomunicam. Então, além daquele efeito anterior de fazer o efeito mola do rolo móvel, ele também está ajudando na questão do skewing, quer dizer, eles estão comunicados 2 a 2, nós vamos ver na ilustração a seguir, dessa maneira aqui, ó, como estou mostrando aqui no slide, no canto à direita. Eu continuo fazendo efeito mola, mas se eu tiver alguma inclinação muito brusca que eventualmente o meu sistema de controle, meus elementos finais não tivessem tempo de responder e proteger, ele não vai deixar isso acontecer. Então ele vai permitir que o sistema o faça de maneira suave, de maneira uniforme e suave, até que chega num ponto onde o sistema de automação assume tranquilamente e começa a regular. Então, vamos dizer, ele faria, falando aqui de maneira grosseira, né, ele faria o controle grosso, o controle grosseiro, a proteção, né, e aí o sistema eletrônico continua fazendo o que já faz nos HPGR clássicos, né, os que têm os tick plates. Então, esse sistema aqui, para uma aplicação onde você vai fazer uma conversão, por exemplo, de uma moagem ou de uma britagem, né, uma terceira etapa de britagem, de um HPGR com tick plates para com placa rotativa, RSP, ele é mandatório, não tem como você não equipar. E aí o arranjo dele está sendo colocado aqui, né? Tá exatamente no rolo móvel, né? Próximo aos pistões aqui, a gente vê aqui os pistões, né? Os acionamentos de pressão, dos blocos de pressão, e então ele está sendo colocado, vocês podem ver, deixa eu ver, eu consigo voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um page up. Vocês veem que nessa foto ele está sendo mostrado bem na frente, né, da porta de inspeção, né, porque aqui é o jeito mais fácil de ancorá-lo, aproveitando a estrutura da máquina, fazendo uma trave e ancorando, ou se a critério do cliente, da operação, preferirem que ele seja colocado sem causar aqui qualquer interferência, né, com acesso, ele também foi mostrado aqui um pouco mais para cima, vocês podem observar aqui. Então, isso daqui tem manobra, tá? É uma questão de adotar no campo o que vai ser eles estão até pondo a pessoa aqui, adotar o que vai ser a regra de manutenção, a regra de inspeção, e ele vai ser colocado mais para cima, mais para baixo, conforme a conveniência do cliente. Aqui está falando mais um pouco sobre esse efeito, né? Então, por exemplo, quando você tem o HPGR com tick plates, ele já permite a inclinação, mas aqui com o tick plates eu não tenho uma placa rotativa. Isso daqui é uma placa fixa com material de desgaste e que mesmo que ela está um pouco mais distanciada, eu acredito, mas mesmo que não estivesse, mesmo que eu tiver uma operação brusca disso daqui e algum contato indesejado, não é para ter, mas mesmo que tenha, você não vai ter dano nenhum ou praticamente nenhum dano, né? A gente pelo menos não tem notícias de qualquer situação nesse sentido, por exemplo, nos HPGRs que funcionam com tick plates. Mas, quando você tiver o HPGR Pro, essas distâncias estão bastante apertadas, né? Vocês viram lá no vídeo, e aí a gente, então, não quer abrir mão do efeito da inclinação. Então, para isso permanecer, para esse conceito de processo permanecer, porém com segurança, é que a gente adotou esse sistema aqui
que permite a inclinação, mas, vamos dizer, a proteção grosseira, se houver algo brusco, como a gente falou antes, é feita por aquele circuito hidropneumático ou hidromecânico, e aí o resto, a correção fina é feita pelo sistema de automação, que vai ajustar aqui o equilíbrio de pressões para dar o melhor efeito de moagem. E uma coisa importante de se ressaltar é isso aqui: com o tick plate, por mais que a gente tentasse inovar o tick plate, melhorar o desenho dele, o conceito não permite nada diferente disso, né? Olhando aqui o diagrama de forças, o que acontece é isso: você acaba tendo a força concentrada no centro, e você, conforme vai se afastando do centro, você vai perdendo o efeito de britagem ou de moagem. Então, o que acontece? Acabava levando, nós vamos ver nas ilustrações mais para frente, aquele efeito de banheira, né? O rolo gasta bastante aqui no meio, e você tem um desgaste menos acentuado do lado de fora, quer dizer, você teria material aqui de desgaste ainda bom, né, para continuar trabalhando em campanha, e você acaba sendo obrigado a desperdiçar, vamos falar assim, um pouquinho, né, esse material, porque você acaba tendo que sacar o rolo, porque você já afundou demais os pinos no centro. E, enfim, como eu falei antes, né, a gente quer manter esse efeito, né, porque qual que seria a alternativa? Se eu não quiser quebrar a placa e não precisar fazer esse aparato, que é um pouco mais complexo, né, desse circuito hidromecânico, eu teria que usar esse conceito aqui, que é o quê? De eu não deixar ele inclinar na hora que eu tenho algum material mais grosseiro. Então, aqui nesse diagrama de forças, o que está sendo mostrado? Exatamente isso: falar, vou suprimir o efeito de inclinar. Então, o que vai acontecer? Eu vou travar esses dois blocos de pressão com um dispositivo mecânico, tipo uma barra de torção, né? E uma barra de torque. E aí o que vai acontecer? Se aqui eu tiver exagerando, né? Tiver uma pedra de 50 milímetros e aqui uma pedra de 10 milímetros, eu vou puxar o rolo todo, vou manter sempre o paralelismo com o rolo fixo do rolo móvel e, não vou imprimir efeito de moagem aqui ou de britagem nessa pedra, portanto, vou recircular, fatalmente essa pedra vai ser recirculada, ou se o circuito for aberto numa outra aplicação, ela vai passar de uma maneira que não deveria, né? Quem vai sofrer é o circuito ajusante, e eu vou jogar toda a força, né? Eu vou sobrecarregar o mancal do lado onde eu estou fazendo esse esforço, né? Com a pedra maior que está passando. Então, meu rolamento ou vai ter que ser dimensionado para isso, ou a vida útil dele vai ser comprometida. Então, para nós, o conceito de você ter a inclinação, de manter o skewing de forma controlada, primordial. Vai ser mais acentuado, menos acentuado, dependendo da aplicação, como a gente falou aí dos extremos, né? E, enfim, aqui está falando um pouco mais sobre o que eu já expliquei. Então, acho que da parte do skewing, a explicação é essa, depois a gente pode retomar, podemos falar. Agora eu vou passar para o Jairo explicar um pouquinho aqui as vantagens agora mudando um pouco de assunto, falar um pouco da lubrificação, que sempre era graxa, e deixar o Jairo conduzir aqui a parte da lubrificação a óleo. Para o óleo. E aí, o que a gente tem aqui atualmente? Atualmente, nós temos um controle de lubrificação feito por graxa, onde você não tem alguns controles fundamentais que o óleo pode trazer. Esse daqui é basicamente como opera o nosso sistema, como vai operar esse sistema de óleo. Vocês podem ver que a gente tem uma lubrificação central, e o preenchimento de óleo por transbordamento. Então, você enche o mancal de óleo, quando ele chega em determinado ponto, ele volta para tanque, e conforme sistemas hidráulicos convencionais, a gente tem o retorno para tanque com filtro, com resfriamento de óleo, além do que a gente tem um sistema de ar de selagem também presente nesse sistema. Então, você impede a contaminação externa de entrar,
além das vedações de borracha, que vocês podem ver aí, mas você impede ele com uma pressão positiva nas vedações, então você evita contaminação externa, além do que você sempre renova esse óleo, tratando ele tanto em questão de contaminação quanto em questão de temperatura, o que vai aumentar a vida útil do seu rolamento, além de você conseguir trabalhar com pressões maiores se o cliente, o operador, julgar necessário. Esse daqui é o sketch da nossa unidade hidráulica para essa aplicação. É importante dizer que cada HPGR utilizará duas dessa central, uma para cada unidade de rolo. Então, vocês podem ver que é uma unidade hidráulica bem completa. Você tem bomba, você tem filtro, você tem aquecedor para alguns casos onde é necessário, você tem o radiador de óleo para onde é necessário também, e aí com isso você consegue controlar todos os parâmetros do óleo. Então você vai ter uma lubrificação sem contaminante, você vai ter uma temperatura controlada, você vai ter você vai evitar contaminação externa. Então, com isso a gente espera realmente aumentar a vida útil do rolamento em operação. Existe uma expectativa, de acordo com a tabela de vida útil de rolamentos indicadas pelos fabricantes de rolamentos, que indica que se você baixando a temperatura de trabalho do rolamento de 80% para 60%, você consegue aí de 20% a 35% de aumento de vida útil. Lógico que você tem outros fatores que podem contribuir também para isso, mas grosseiramente falando, só essa diminuição de temperatura, você conseguir regular essa temperatura de trabalho dos rolamentos, você consegue um aumento de vida útil. Além dos fatores de diminuição de contaminação, que é outro ponto que você vê na segunda linha, que também é um dos maiores fatores que a gente tem hoje em dia para perda de rolamento ou diminuição da vida útil do rolamento, onde na graxa você não consegue controlar. Mesmo que o sistema atual você sempre insira a graxa nova, a contaminação você nunca consegue garantir que ela vai ser expulsa completamente. Já no óleo a gente vai conseguir através daquela unidade hidráulica que eu mostrei recentemente para vocês. Basicamente essa configuração que nós temos, essa é o conceito da ThyssenKrupp. Nós temos bastante confiança de que isso daqui vai ser o futuro entre os HPGRs daqui a um tempo, e esse é o ponto que a gente gostaria de apresentar em relação a aumento de vida útil de rolamentos e a troca da lubrificação de graxa por óleo. Esse daqui, passando um pouco pelo aquele sistema que, inclusive, o Kleber mencionou, que é um pacote de digitalização do equipamento, nós temos o Stud Detection, que ele consiste num sistema de monitoramento a laser para você monitorar tanto em relação a desgaste das suas bandagens, tanto em relação a acidentes operacionais também. Ele é um monitor 100% online e full-time trabalhando para vocês. Tá? Aqui é basicamente como é montado o hardware do sistema. Você coloca, vamos chamar assim, você coloca duas réguas em cima na carcaça superior do Polycom, uma para cada unidade de rolo, onde a cada 3 voltas dos rolos você vai ter uma detecção de pinos. Então, a cada 3 voltas ele detecta o pino, passa para a próxima fileira. Dessa forma, a cada 3 horas a gente emite um relatório completo da bandagem seja para o operador, seja para qualquer um, porque esses dados eles estão online. Então, se você tiver acesso a um browser no celular, você consegue verificar isso também. Entendeu? Então, numa reunião onde você esteja participando, se alguém perguntar como está o estado de desgaste ou acidente operacional nas suas bandagens, você vai conseguir tranquilamente verificar. Ok? E aqui é uma tela interessante onde a gente vai conseguir ver basicamente o resumo de como ele pode se apresentar. Onde o número 1
ali em cor vermelha, ele mostra os possíveis problemas detectados nas bandagens. Então, aqui ele está indicando 9 problemas, onde você pode ter queda de studs. Pode ser que não seja uma queda realmente de studs, mas é bom verificar. Pode ser uma queda de studs, pode ser um stud que gastou a mais, você pode ter material agregado ali, e onde a bandagem, por algum motivo, não está conseguindo se livrar. Na linha 2, você tem o mapa de desgaste da bandagem, onde a gente indica pela cor verde que o desgaste está ok, então você ainda tem vida útil para operar. Quando ele for ficando amarelado, você vai ter um desgaste aumentado, então pode ser que é a hora de você começar a monitorar com mais afinco para evitar uma perda de bandagem. E quando você tem o estado vermelho, você já está no estado crítico, que é onde a gente indica para a troca das bandagens. Na linha 3, você tem o mapa, uma visão expandida da bandagem, onde você vê exatamente o local onde esses 9 problemas que o sistema detectou, eles estão acontecendo. Então, você consegue parar o equipamento, verificar se esses problemas estão acontecendo, se estão acontecendo, você fazer a respectiva manutenção e botar para rodar de novo, sem precisar parar para verificar se existem problemas. Ali você já sabe que tem problemas. Aqui é a segunda tela dele, também muito importante, que é a tela de medição de desgaste. Como a gente sabe como fabricante o tamanho dos pinos, a gente sabe como o conjunto de revestimento ele é entregue, a gente vai conseguir alinhar isso como 0 e ele vai conseguir medir ao longo da vida útil do rolo como é que está o desgaste. Então, você não vai mais precisar parar a máquina, colocar a régua, que é o que hoje tradicionalmente se faz, para poder medir. Além de não precisar também da medição por ultrassom, que é outra possibilidade, e você não tem o risco, que onde o ultrassom você não tem esse risco, mas com a régua você tem o risco de, se você não fizer a medição 0, você perdeu a medição, então você não vai ter dados confiáveis. Aqui você consegue ter os dados aferidos de acordo com o que a bandagem operou. Uma informação, curiosidade, na verdade, é que em todos esses gráficos de desgaste que vocês estão vendo, vocês podem verificar que as bordas estão mais altas em relação ao centro. Esse é exatamente aquele efeito banheira que eu comentei, o Clever também comentou, e nesse teste que foi realizado, o Polycom em questão, ele ainda era o Polycom Standard. Então, nós testamos com ele Standard, por isso que vocês veem esse efeito banheiro apresentado no gráfico. Aqui, essa tela é importante, é legal também, porque esse daqui é um caso real. Você pode ver que está um pouco ofuscado, mas dá para ver que tem as duas datas ali, tanto do rolo fixo quanto do rolo móvel, e em condição real o sistema monitorando e verificando se tem problema e não tem problema. Como o Clever falou, o AMPS vai ser um tema que a gente vai colocar aí na próxima, acredito que amanhã, nossa apresentação do nosso colega Ricardo Mesquita. Eu gostaria que quem tem realmente dúvidas ou um interesse maior nessa parte de digitalização, acompanhasse com afinco a palestra dele, porque realmente vão ser assuntos bem interessantes. Então, a gente vai passar rapidamente, apenas explicar rapidamente o que seria. Seria realmente você aumentar o sensoriamento da máquina, do HPGR, você vai, com a nossa expertise, analisar os dados que esse sensoriamento a mais vão te dar, a gente vai conseguir emitir relatórios a partir disso, a máquina vai conseguir responder melhor aos processos que ela está envolvida, então você vai conseguir setar ela para uma operação mais linear, você vai conseguir setar ela para preservação do desgaste dos conjuntos de revestimento, mas isso é importante ver a palestra que vem amanhã aí do nosso amigo Ricardo Mesquita para poder estar mais por dentro dos assuntos. Clever? Beleza. E uma coisa importante de ressaltar é que nos nossos HPGRs, né, toda a nossa base instalada, ou praticamente toda ela, foi feita com o que a gente chama de HPGR clássico, ou seja, com os famosos tick plates e com os sistemas de skewing sendo controlados somente pela parte eletrônica da máquina. Então, agora quem já tem a máquina
logicamente vai se perguntar, puxa vida, e agora o que eu faço? Não, você pode converter a máquina existente numa máquina, que está sendo dito aqui, numa máquina contendo todas essas ferramentas, né, todo esse avanço tecnológico. Então, é possível fazer o upgrade, que é exatamente o que a gente fez. Nós começamos, como mencionamos anteriormente, Cerro Verde, começamos com o teste, primeiro o teste de laboratório, lá na Alemanha, nas máquinas semi-industriais, com as placas rotativas. Depois, a instalação das placas rotativas num HPGE industrial, em Cerro Verde, e agora culminando com a instalação do sistema de controle de inclinação, o skewing, também na máquina industrial. Então, é possível agora incorporar todas essas ferramentas, esses avanços nas máquinas existentes. Então, acho que era isso. Não sei se o Jairo quer acrescentar mais alguma coisa, mas se não, a gente fica aqui à disposição para... O Jairo vai acrescentar alguma coisa, mas aí depois a gente vai ficar à disposição para dúvidas e bater papo aí com quem se interessar. Só uma coisa, só complementando o que o Cléber bem disse, é importante salientar que para os clientes que já operam os HPGRs, é totalmente possível, você não é necessário, não é mandatório instalar-se todos os pacotes que apresentamos aqui no HPGR Pro. Pacotes esporádicos, eles são totalmente possíveis de instalar. Claro, levando alguma em consideração a questão do Rotate Inside Plate, do RSP, onde, como o Cléber também explicou anteriormente, você precisa considerar qual que é a sua aplicação. Se você tem uma aplicação na terceira etapa de britagem, provavelmente você vai ter que instalar o Rotate Inside Plate, as placas rotativas, mais o Skin Limitation. Se você está numa etapa de pallet feed, pode ser que você possa utilizar apenas as placas rotativas. Isso é sempre feito uma análise nossa, numa conversa, a gente vai conversar, vocês vão mandar dados para a gente analisar o processo de vocês tem que ser analisado para a gente poder bater o martelo em qual solução adotar. Já a lubrificação a óleo, o AMPS, ou o Stud Detection, em qualquer aplicação você pode colocar o pacote antes ou depois, juntos ou separados, não tem problema nenhum. Basicamente era isso. Ok, perfeito. Agora a gente abre o espaço para quem quiser fazer perguntas, enfim, ou comentários. Bom, aproveitando que não tem pergunta de fora por enquanto. Eu acho importante a gente comentar, Cléber, que mesmo a gente não tendo apresentado essa questão do AMPS, esse sensoriamento a mais que a gente consegue colocar na máquina
é tanto para o Rotate Side Plate, o Rotate Side Plate ele vai ser beneficiado, quanto um HPGR normal, standard, sem as placas rotativas, ele vai ser beneficiado também por essa inteligência a mais nos equipamentos. Essa é uma pergunta que eu já escutei bastante e é importante deixar claro aqui. Legal, Jair, bem colocado. E como você bem colocou, as aplicações aonde a gente eventualmente vai fazer reforma, elas têm que passar por essa análise, né? Como a gente falou, pegando o extremo, que eu sempre falo, do pellet feed, de minério de ferro. Ela é uma aplicação que, ao receber a placa rotativa, a gente intui que poderá ficar sem a utilização do skill control. Então, seria, vamos dizer, se o cliente quiser optar pelo CAPEX mais barato possível para fazer essa conversão, em tese, somente a troca do sistema das placas, dos stick plates pelas placas rotativas seria suficiente. Agora, tudo vai ser analisado, vai ser colocado num documento, né, para o cliente, falando da situação, do que a gente vê do processo corrente, e depois da aplicação também vai ser analisado. Se for detectado algum risco ou alguma situação que aponte para a necessidade do sistema, daí ele vai ser colocado a posteriori, né? Mas é importante analisar a situação operacional pregressa para a gente ver, para os nossos especialistas saberem o que melhor indicar. Agora, nessas aplicações, a gente já adianta que nessas aplicações de terceira etapa de britagem, aí não, aí o sistema, por questão de segurança, né, por tudo que se aprendeu, né, para uma operação mais longa, é necessária a adoção do sistema. Até no começo, quando a gente fez o primeiro teste industrial com HPGR lá em Cerro Verde, a gente não adotou esse sistema, ou seja, nós colocamos só as placas rotativas. Existia, claro, o risco de acontecer alguma coisa, não aconteceu, felizmente. Enfim, a gente também tinha dotado ele de um anel segmentado um pouco diferente do que é hoje o corrente, para se acontecesse alguma coisa, ter um reparo mais rápido, né? Mas no fim o que se buscava naquele primeiro momento era realmente aferir a questão do comportamento de processo, né? Como é que seriam os ganhos de processo e os ganhos de energia. Aí, uma vez consagrada ou aferida essa condição, aí a gente passou a fazer as reformas seguintes, já considerando o sistema de limitação, né, de proteção da inclinação ou do skewing. E aí, só arrematando a última coisa que o Jair falou, do sistema de digitalização, né, de todo esse conceito de digitalização, ele também é possível, pode ser incorporado ou pode não ser incorporado, esse não tem obrigatoriedade, e também pode ser incorporado nas máquinas existentes, naturalmente, né, mas isso, independente aqui das questões mecânicas que nós conversamos anteriormente. Isso vai ser melhor abordado em melhores e maiores detalhes pelo colega Ricardo amanhã. E então, da nossa parte, acho que era isso. Não sei se não nos chegou nenhuma pergunta agora, independente de chegar a pergunta agora ou alguém quiser conversar com a gente numa outra hora, marcar uma outra. Acho que chegou uma pergunta agora. Não tem perguntas, tá. Então é isso, né? A gente fica à disposição para contatos futuros, né? Nossos contatos estão à disposição aí com o pessoal do IBRAM, ou no nosso site, enfim, com o nosso pessoal de comunicação. E a gente segue aí à disposição. Agradecemos a participação de todos vocês e uma excelente fim de tarde, excelente noite.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.